Bom dia, galera. Instituto Genária Viana, professor Beto, matemática, aula 1 online, né, agora, função 1, continuando aí para a turma do primeiro ano, tá bom? Então vamos lá. Função 1, o que é função? A gente até viu nas aulas anteriores, né, o que é função. Uma função é uma relação matemática estabelecida entre duas variáveis. As funções podem ser injetoras, sobrejetoras, bijetoras e simples. Aqui tem um exemplo, tá, de função simples. A gente já verificou lá a função simples, o conjunto A de partida, um conjunto B de chegada. Elementos 2, 5, 10 e 20, elemento 1, 0 e 2 do conjunto B. Quais são esses elementos aqui? Esses elementos aqui fazem parte do domínio. E os elementos do conjunto B fazem parte do contradomínio, tá ok? A gente vai ver daqui a pouco, contradomínio e imagem, as diferenças também. Por enquanto, verificando só por que é função. O que acontece quando é função? Todos os elementos do conjunto A de partida, eles têm relação com o conjunto B. É aquela famosa regrinha que eu falei do nome do professor japonês, só sai uma, né? Então saiu uma seta, saiu uma seta, saiu uma seta, saiu uma seta, só sai uma, é função. Beleza? Vamos lá. Como eu falei agora, ó, domínio, contradomínio e imagem de uma função. Então está aqui o exemplo de uma outra função, domínio e contradomínio. Domínio todos os elementos do conjunto X aqui, que é o conjunto de partida, e contradomínio todos os elementos, todos eles, do conjunto de chegada. Está aqui o exemplo da função. Para essa função que está diagramada aí, y igual a 2x. Tá? Então cada elemento daqui segue essa função e vai encontrar a sua relação aqui. Então tem aqui o exemplo, ó, o domínio. Qual é o conjunto? Domínio da função 0, 1, 2, 3, 4. Está aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4. Todos eles com setinha saindo. Contradomínio 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está discriminado aqui, ó. Contradomínio são todos os elementos do conjunto de chegada. Todos eles, tá? E a imagem já diz, a imagem é um reflexo do primeiro conjunto, do conjunto X aqui. Então a imagem Y é o reflexo de X, por isso imagem. Então 0, 0, 1, 2, 2, 4, 3, 6, 4, 8. Então quem vai ser a imagem? A imagem vão ser os que vão receber seta. O 0, o 2, o 4, o 6 e o 8. Tá? 0, 2, 4, 6 e 8. Classificação das funções. As funções podem ser, agora um pouquinho mais de cuidado, tá? A gente pode ter função injetora, função sobrejetora, função bijetora e a função simples, que é uma função qualquer, que não tem característica entre essas daqui, mas não deixa de ser função. Então lembrando, todas as quatro exemplos aqui são funções. Só que a primeira, função simples, é uma função que não se enquadra em nenhuma dessas três. Tá? Então nessa função sobrejetora aqui, o que acontece? Função sobrejetora, se você gravar, não sobra elemento no conjunto de chegada. Não sobra. Então se todo mundo tiver com setinha, ela tem que ser função sobrejetora. Só lembrar, não sobra, professor. Não sobra onde? Em Y. Tá? Até porque para ser função não pode sobrar em X. Não sobrou em Y, função sobrejetora. Função injetora. Função injetora é o seguinte, você esquece a sobrejetora, não tem nada a ver uma coisa com a outra, ela é independente. Função injetora só vai chegar uma seta em cada elemento da relação do conjunto de chegada. Então o conjunto de chegada, os elementos que fazem parte da imagem, eles só podem ter uma seta em cada um. Tá? Uma setinha. Então o 0 só tem uma seta, o 2 só tem uma, o 4 só tem uma, o 6 só tem uma e o 8 só tem uma. Então quer dizer, eles só se relacionam com um único elemento daqui do conjunto de partida. Função bijetora. O que vem ser a função bijetora? O que é esse bi? Bi é duas. Então ele tem as duas características na mesma função. Tá? Então aqui, ó, para ser função sobrejetora, tá todo mundo ocupado aqui, não sobra ninguém, é sobrejetora. E saindo, chegando no conjunto de chegada, está chegando só uma setinha
em cada elemento, então se enquadra em função injetora. Se ela é função sobrejetora e ela é função injetora, nós vamos caracterizá-la, ela vai ser chamada de função bijetora. Bi porque tem as duas. A função simples não, ela se mistura, né? Aqui, ó, chegam dois aqui, sobra elemento, então ela não é nem injetora, nem sobrejetora, ela é só uma função simples. Por que, professor, que ela é função simples? Porque aqui, ó, só sai uma, ó, saiu uma de todas elas, ela é função. Função par. Uma função f é considerada par quando o f de x é igual ao f de menos x. Nós vamos ver exemplo aí na frente. Qualquer que seja o valor que x pertence ao domínio de f. Então, f de x igual a x ao quadrado menos 1, representada no gráfico cartesiano. Está aqui, ó, vamos representá-la. Está aqui, ó, um exemplo, f de 1. F de 1 tem que ser igual a f de menos 1. F de 2. O f de 2 tem que ser igual ao f de menos 2. E assim sucessivamente, com todos esses elementos. Tá legal? Então aqui, ó, quanto é que é o f de 1? 0. Quanto é que é o f de menos 1? 0. Se enquadra aqui. Quanto é que é o f de 2? 3. Quanto é que é o f de menos 2? 3. Se enquadra aqui. Quanto é que é o f de menos 2? Vai ser o quê? 3. Quanto é que é o f de 2? Também dá 3. Então, todo f de menos x é igual a f de x. Quando isso aparece, ela é uma função par. Está aqui o exemplo de uma função par, que é uma função quadrática, né? Que a gente está acostumado aí. Tá legal? Então, é só você verificar no gráfico aqui, ó. O 1, a função do 1 para x é 0 para y, menos 1 para x é 0 para y. Está aqui, ó, f de 1, f de menos 1 dá 0. Se eu pegar o f de 2, aqui, ó, f de 2, sobe lá, dá 3. F de menos 2, rebate lá no gráfico, também dá 3. Está aqui, ó, f de menos 2 e 2, 3 e 3. E o f de menos 1 e 1, o f de 2 e menos 2, está ali arrumado. Todas elas, então, tem que seguir essa regrinha, f de menos x, f de x. O que caracteriza o gráfico? Vocês vão ver muito aí. Essa similaridade dele, né, em relação ao eixo y, tá? Então ele dá um gráfico que ele apresenta o mesmo comportamento para um lado e para o outro, seja a maneira que a função tiver lá, tá? Então f de menos x igual a f de x é uma função par. Vamos para a função ímpar. O que é uma função ímpar? Uma função ímpar f é considerada ímpar quando f de menos x é igual a menos f de x. Tá? A outra era f de x igual a f de menos x. Essa é f de menos x igual a menos o f de x. Então vamos lá, f de x igual a 2x. Está aqui um exemplo de função, ou y igual a 2x. De acordo com o gráfico, nessa função temos que, olha lá, f de menos 2 vai dar menos 4, f de 2 dá 4. F de menos 2 dá 2, f de menos 2 dá menos 4, f de 2 dá 4. Então está ali o exemplo, tá? Qual é a característica dela? Essa daqui, ela vai aparecer esse mesmo comportamento, só que em quadrantes opostos pela origem, tá? Então, daqui do primeiro quadrante para o terceiro quadrante, às vezes vai aparecer gráfico, vai ser segundo com quarto quadrante, e assim por diante. Tá legal? Então ela vai apresentar mesmo comportamento similar, tá? Aqui e aqui, só que de acordo com, ela passa ali pela origem do gráfico. Tá legal? Então ficamos aí nessa primeira aula de vocês. Função 1, beijo grande para vocês, até a próxima videoaula. Tchau, tchau, beijo.